Olá, meu nome é Carlos, eu sou professor de matemática do intensivo Einstein CPV e hoje vamos resolver a questão dissertativa que caiu no último simulado Einstein. Bom, a questão dizia: em uma pequena cidade na Noruega, que fica a 140 quilômetros da capital, Oslo, iniciou-se o processo da campanha de vacinação em massa do Covid-19, começando pelos idosos. Cada idoso terá que tomar uma dose única de meio ml para ser considerado vacinado. Estima-se que a cidade tenha um total de 1.010 idosos. Nos primeiros dias de campanha de vacinação, poucos idosos se vacinaram e nos dias consecutivos o número de idosos vacinados cresceu gradualmente. Os dados que a gente tem que observar primeiro aqui primeiro, meio ml. Isso daqui dá informação sobre o volume de uma vacina, né? A capacidade da vacina. E o número de idosos totais, que está marcado aqui, nessa tabela que também é apresentada no exercício, referente a dia, e o número de idosos vacinados. Outra palavra importante é cresceu gradualmente. Esse gradualmente diz assim: a taxa de crescimento, o número de idosos que crescem a cada dia, não vai se alterar passo a passo. É isso que a gente precisa guardar desse primeiro enunciado. Na sequência, vamos para a alternativa A. Estime quantos dias foram necessários para vacinar 810 idosos dessa cidade. Primeiro ponto. O que a gente está vendo aqui é uma sequência. E é uma sequência que ela tem um crescimento fixo. Se a gente observar, de 10 para 35, foram vacinados 25 idosos. De 35 para 60, também. Seguindo esses dados do exercício, a gente pode imaginar que a cada dia, 25 idosos serão vacinados. Bom, essas são as características de uma progressão aritmética. E numa progressão aritmética, o que interessa para a gente é o primeiro termo. O nosso primeiro termo, que eu vou chamar aqui de A1, é 10. O segundo termo, A2, 35. E o terceiro termo, A3, 60. Esse último termo é o A41, é o nosso valor. A gente não vai utilizá-lo agora, vamos apenas deixar registrado. 41 igual 1.010. Bem, existem duas saídas para esse modelo de exercício. A primeira saída, caso vocês tenham se lembrado do termo geral de uma PA, é muito simples. O que seria esse termo geral? Termo geral da PA, AN igual A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então, se vocês se lembram da fórmula do termo geral, esse exercício ele é bem direto. Caso vocês não tenham se lembrado, também não tem muito segredo. Por quê? Em uma progressão aritmética, a gente está lidando com uma função afim. E nesse modelo de função afim, o nosso coeficiente linear, o nosso b, é A1. Então bastaria a gente definir esse n-1, o que não é assim tão complicado. Vejamos. Vamos deixar aqui uma observação, tá bom? Se A1 é igual a 10, A2 pode ser escrito como, nesse caso, 10 mais uma vez multiplicado por 25, que resulta em 35. A3 pode ser escrito como 10 mais duas vezes o mesmo 25, que dá 50, que resulta em 60. E assim sucessivamente. Ou seja, o nosso termo AN é o termo A1 mais, quando n era 3, eu tive 2. Quando n é 2, eu tive 1. Poderíamos até interpretar esse pedacinho aqui como 0 multiplicado por 25, que resultaria em 10.
Então, A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Pronto. Se você lembra do termo geral, você vai direto. Caso você não lembre, você desenvolve. Não é uma fórmula assim tão complicada de resolver, de determinar. Voltando ao exercício, o que ele pergunta é quantos dias foram necessários para vacinar 810 idosos? A pergunta dele é: se a N é igual a 810, quanto vale N? Então, nesse exercício, iremos definir a N como 810 e N é a pergunta do exercício. Fazendo a substituição, teremos 810, que é igual a 10, mais N menos 1 multiplicado por 25. A gente vai isolar o N menos 1, vai ficar um pouquinho mais simples, né? E esse 10 eu subtraio em ambos os lados da igualdade. Então teremos 800, que é igual a N menos 1 multiplicado por 25, divido por 25 em ambos os lados da igualdade, teremos 800 dividido por 25, 32, que é igual a N menos 1. Da onde vem que 33 é igual a N e podemos concluir o exercício, pois teremos 810 idosos vacinados no 33º dia de vacinação. Voltando, né? A parte relevante é vocês determinarem aqui o termo geral. Se vocês souberem, simples aplicação. Caso não se lembrem, desenvolvam a fórmula. E esse é o item A. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Filipe e hoje a gente está aqui para resolver uma questão dissertativa do simulado, né, que é uma questão, na verdade, aí, típica das questões da família Unesp, é a questão de número 2 da farinha de trigo. Então, a questão número 2, né, vamos dar uma lida rápida nela, acompanha aí. Analise as informações nutricionais presentes em uma embalagem de farinha de trigo. Então, ele deu uma tabelona, vários elementos, né? Vamos direto para a pergunta para ver o que a gente vai tirar disso. Vamos lá. O principal carboidrato, letra A, presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um produto cujo metabolismo depende de insulina, hormônio de produção dos diabéticos. Qual é esse polímero natural? Então, você veja que aqui a gente tem algumas palavrinhas-chave que vão direcionar a nossa resposta. A primeira, polímero, que é a palavrinha da minha área, polímero, uma molécula grande. Então, a gente tem que pensar em todos os polímeros que a gente conhece, de preferência os naturais. Legal. Agora, uma outra palavra, e aí a gente faz um paralelo muito legal com a biologia, que ajuda a gente a matar essa questão, é diabéticos e insulina. Quando ele começa falando dos diabéticos, a nossa cabeça já ativa para doença, na verdade, diabetes e, portanto, quem é o vilão ali naquela doença. Insulina, como ele até comenta, que é o hormônio que realmente falta e que os diabéticos têm aí problema com ele, mas a principal molécula aí relacionada à nossa área que tem a ver com a resposta é a glicose. Então, vamos pensar, na verdade, em que o metabolismo disso que ele está perguntando gera glicose. E o que está na farinha de trigo e que vai, por meio da hidrólise, por meio dessa reação química, gerar glicose, é o amido. Então, se a gente fosse esquematizar na letra A, o amido, então, sofre hidrólise, ou seja, água quebra por moléculas de água, hidrólise, gerando moléculas de glicose. Bom, algumas fórmulas a gente sempre tem que trazer na cabeça, né, para uma prova dessa. A fórmula da glicose é a C6H12O6.
E agora a gente consegue equacionar desde que a gente lembre da fórmula do amido. E aí a gente pode usar um truquezinho, porque se a gente adicionou moléculas de água e gerou glicose, basta tirar daqui uma molécula de água. 2Hs menos 2 são 10, 6Os menos 1, 5. Então a fórmula do amido, mantendo os 6 carbonos, C6, H10, O5. E aí vamos colocar alguns detalhezinhos, né, para cravar a nossa resposta. O amido é um polímero, ele até falou, polímeros são várias unidades de repetição, N unidades de repetição. C6H10O5N, que é assim que a gente representa polímero, sendo quebrado por N moléculas de água, vai gerar N moléculas de glicose. Isso responde claramente a nossa letra A. Para ele, qual o polímero natural? É o amido. E qual é o produto resultante da hidrólise? É a glicose. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a letra B então. Calcule a massa de ferro em gramas presente num pacote de 1 kg dessa farinha de trigo. Sabendo que a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, calcule o número de átomos desse elemento existente nesse pacote. Bom, quando a gente lê isso, será que isso é um problema do quê? Quem responde para nós, onde a nossa cabeça tem que começar a pensar, é a constante de Avogadro. Lembra, ler 6 vezes 10 a 23 é ler um problema que envolve mol. Mas para ler um problema que envolve mol, a gente precisa de outros dados. Massa. Daí o problema começa a direcionar nosso raciocínio. Algo típico de vestibulares como Unicamp e até da família Unesp. Veja, ele pergunta primeiro qual é a massa de ferro presente na amostra de 1 kg da farinha. Vou voltar na tabela para a gente ver quanto de ferro tem na farinha. Quando a gente volta lá, a gente vê porção de 50 gramas, ou seja, em 50 gramas da farinha contém uma certa quantidade de ferro. Na tabela está escrito, achei, 2,1 miligramas. Então, isso contém 2,1 miligramas de ferro. A gente está falando de química, então a gente tem que falar de regra de 3, a conta dos químicos. A nossa porção da farinha não tem 50 gramas, tem 1 quilo. Então, vamos lá. Para 1 quilo, 1 quilo são 1000 gramas, né? Estamos usando aqui em gramas, então vamos usar em gramas. 1000 gramas da farinha contém E com essa continha, então, a gente vai achar a massa de ferro em 1000 gramas. Essa massa, que não é lá muito difícil de se calcular, vai dar 42 miligramas de ferro. Legal. Agora, a gente precisa passar a ver átomo. E aí sim que a regra de 3 do mol vai ajudar. Bom, mas como é que a gente monta alguma conta que mostre para nós o número de átomos? Aí a gente passa para a regra de 3 do mol. Como é que ela funciona mesmo? É a nossa segunda parte do problema. Vamos chamar essa aqui de parte 1, para a gente organizar o raciocínio, e essa de parte 2. Vamos agora para a regra de 3 do mol. Como é que ela começa mesmo? Ela começa com 1 mol de ferro. E o mol de ferro é um número fixo, né? É o número de Avogadro que foi dado exatamente para isso. 6 vezes 10 a 23 átomos. E no caso do ferro, esse mol tem uma massa, esse mol tem um peso, é o que a gente chama de massa molar. Mas a massa molar não está na questão. Como é que a gente faz? A gente tem que lembrar que vestibulares da família Unesp e outros até do nosso país, muitas vezes em prova, dão tabela periódica. Então, a gente vai lá na tabela e olha a massa do ferro, no caso 56, e coloca ela aqui. Lembrando que a massa que vai no mol é massa medida em gramas e não em unidades, como a gente tira de outros lugares. 56, portanto. Lembra sempre que esse valor eu tirei da tabela periódica, tudo bem? E aí agora vamos usar a massa que a gente achou, que é de 42 miligramas. Vamos colocar ela aqui. Mais um detalhe. Aqui estamos em gramas, aqui estamos em miligramas. Então vamos converter. 42 miligramas em gramas, dividindo por 1000. 42 vezes 10 a menos 3 gramas. Colocando ela aqui, achamos o número de átomos Y. Maravilha!
Aí é resolver a regra de 3, ver o que acontece. Essa regra de 3 resolvida bonitinha vai dar 4,5 vezes 10 a 20 átomos. E isso fecha o item B e aí a gente fecha a nossa questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essas e outras questões a gente vê ao longo do curso nas nossas aulas. Beleza? Espero vocês lá. Valeu! Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Santos, professor de inglês do CPV e vim falar com você sobre a questão de inglês do nosso simulado Einstein. Tá? É uma questão aparentemente simples, porém ela tem algumas pegadinhas ali que se você piscar, você deve ter errado até sem perceber. Olha só, a questão pede que você trabalhe qual é a razão pela qual as pessoas perguntam sobre a filha Diana. E segundo o texto, essa razão é o tom da pele desta criança. Tá? O texto fala que o tom da pele da filha é mais claro que o tom da pele da mãe. Erra a questão quem por conta disso já parte dizendo que a mãe é negra, ou que a mãe é morena, ou então que dê qualquer cor para a pele da mãe. O texto não fala isso. O texto apenas diz que o tom da pele da filha é mais claro que o tom da pele da mãe. Qualquer cor de pele que você defina para a mãe é uma inferência e vestibulares de segunda fase ou também de primeira fase não aceitam inferências. Não é a sua leitura de um texto, e sim o que o texto fala. Cuidado com isso, tá? E também ele pede qual é o sentido do uso do really na frase Is that really your baby? Isso quer dizer o quê? O tom de pele era tão diferente da mãe para a filha que as pessoas ficavam duvidando do que a mãe dizia. Então era um really? Algo como um sério mesmo? É esse o tom que o texto tem. Então a resposta seria a seguinte: de acordo com o texto, a diferença do tom de pele entre mãe e filha, sendo o tom de pele da filha mais claro, é a razão das perguntas das outras pessoas sobre a maternidade. Veja que em momento algum eu disse qual a cor da pele da mãe. Só falei que o tom de pele da filha é mais claro. O uso do really é para verificar a autenticidade do que a mãe diz, uma vez que as pessoas seguem duvidando que ela seja de fato mãe da criança. Então, veja, é um texto simples, é uma questão simples, mas se você não tiver a técnica de resolução, que diz que você não pode usar de uma leitura pessoal, de uma inferência, mas sim apenas do que diz o texto, você pode errar sem perceber, certo? Tchau, tchau, até mais! Fala galera, beleza? Professor Thiago de Biologia na área. Vamos aí resolver a questãozinha 4 do simulado, né? Então vamos lá, pessoal, vem comigo. O kombucha é um chá fermentado que se enquadra como uma bebida ancestral gostosa, saborosa, refrescante e diferente. Um produto natural que ressurgiu com a busca social por uma alimentação mais saudável. Uma bebida milenar que promove vários benefícios à saúde, ainda pouco conhecida. O chá de kombucha é feito a partir da fermentação do chá da Índia, Camellia sinensis, com uma placa gelatinose chamada SCOBY, ou SCOBY, sei lá. É uma simbiose de leveduras e bactérias, benéfica à saúde e que transformam o líquido em uma bebida refrescante, levemente gaseificada, com aroma frugal e que fornece diversos ácidos e nutrientes ao organismo. A colônia de kombucha é constituída principalmente por culturas de bactérias, Acetobacter, e de leveduras. Beleza? Então tem um textinho introdutório aí, pra gente entender o que ele tá falando da kombucha aí, que é esse chazinho fermentado, né? Ele cita aí algumas relações ecológicas, alguns seres vivos, fala de um tipo de processo metabólico. Mas vamos pra pergunta aí, ó. Considere-se que a gaseificação da kombucha é natural e está relacionada à atividade metabólica das bactérias e leveduras do SCOBY, né? Qual o processo metabólico responsável pela gaseificação da kombucha? Ponto de interrogação. Continuando. Em que condições esse processo ocorre, tá? Então vamos lá, pessoal. Pergunta A, duas perguntas em uma. Ele primeiro pergunta aí, qual o processo metabólico responsável pela gaseificação? Pessoal, fermentação, tá? Tanto faz se é o levedo ou se a bactéria, vai rolar fermentação, que é o tipo de respiração anaeróbica, tá? Em que condições esse processo ocorre? É só pensar, galera, se é uma respiração anaeróbica, ocorre na ausência de oxigênio. Respondemos a questão A, vamos lá para B, tá? Então vamos para B, galera. B.
Quais as principais diferenças entre o processo de obtenção de energia aeróbico e anaeróbico? Explique as diferenças e cite exemplos desse processo. Novamente, 2 perguntas em uma, né? Primeira parte da B, galera. Quais as principais diferenças entre o processo de obtenção de energia aeróbico e anaeróbico? Eu já respondi parcialmente. Na respiração anaeróbica, não existe a presença do oxigênio. É só a fermentação, é só a quebra da glicose no processo chamado glicólise que acontece lá no citoplasma, né? Então você vai quebrar a glicose em 2 ATP de energia, produzindo gás carbônico e um outro composto, que pode ser ácido acético, ácido láctico, pode ser metano, pode ser álcool, tá? Então beleza. Qual que é a segunda parte aqui? Explica as diferenças e cite exemplos desse processo. Acabei de responder as 2 questões de uma vez, né? Eu dei exemplos e, ao mesmo tempo, eu mostrei as diferenças. Fechou? Resolvemos a questão de uma forma curtinha e objetiva. Valeu, galera! Bom, pessoal, então nós vamos resolver a questão dissertativa de física, a questão 5 aqui no meu caderno. É uma questão de calorimetria que tem um detalhe bem interessante sobre quem é a fonte que fornece energia, né? O exercício vai falar sobre o aquecimento de uma massa de água, só que nós temos um diferencial sobre essa fonte de energia, que não é uma fonte de energia, é uma radiação eletromagnética que é a fonte de aquecimento. Bom, então eu vou ler aqui com vocês a questão. Sabe-se que a energia contida em um fóton é estabelecida pela relação E igual a HF. Então ele já dá a equação da energia fornecida por um fóton de uma radiação. E H é a constante de Planck e F é a frequência dessa radiação. Na sequência, ele fala sobre a equação fundamental da ondulatória. Ele fala, a equação fundamental da ondulatória é V igual a lambda F. Então, ele te dá uma condição aqui, nessas 2 primeiros parágrafos, de você substituir esse F por V sobre lambda e chegar numa equação para a energia de um fóton como sendo E igual a H vezes V sobre lambda, né? Substituímos aqui o F por V sobre lambda. Certo? Lambda é o comprimento de onda da radiação. Bom, aí vem o problema. Fala sobre um volume de meio ml de água é aquecido por uma radiação que tem comprimento de onda de 10 elevado a menos 6 metros. Então já desenhei aqui, meio ml de água, uma radiação chegando, eu estou desenhando os fótons aqui dessa radiação, comprimento de onda 10 elevado a menos 6 metros. Vale lembrar que lá no texto ele falou que a energia de um fóton é E igual a H vezes V sobre lambda, como fizemos ali. Bom, está chegando aqui para aquecer essa massa de água 4,2 vezes 10 elevado a 18 fótons por segundo. Então, chegando aqui 4,2 vezes 10 elevado a 18 fótons por segundo, sendo que cada fóton tem essa energia. Então, a gente consegue saber quanto de energia está chegando aqui por segundo. Maravilha! Considerando que toda a energia do fóton é absorvida pela água, determine o intervalo de tempo necessário para que esse volume sofra uma elevação de 1 Kelvin em sua temperatura. Então precisamos aumentar a temperatura dessa massa de água em 1 Kelvin. Foram dados densidade da água, calor específico da água, constante de Planck e a velocidade da luz no vácuo. Nós vamos precisar disso para resolver então essa situação. Vamos ver como é que fica isso daqui. Separei essa resolução desse problema em 2 partes. Primeira parte, então, o que eu quero? Aumentar a temperatura dessa água em 1 Kelvin. Então, um exercício de calorimetria, né? Q igual a mc delta θ para determinar a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura da água. A massa de água que nós temos, meio ml. Como a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, vale lembrar que se são 1000 kg por metro cúbico, dá 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, né? Então, 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Então, é 1 grama por ml. Se eu tenho meio ml, eu tenho meio grama de água. Mesma coisa eu fiz para o calor específico aqui, 4,2 vezes 10 ao cubo joules por quilograma. Então, se é por quilo, né, 1 quilograma tem 1000 gramas, então se são 4.200 joules por quilograma, por grama vai dar 4,2 joules
4,2 joules por grama Kelvin. Certo? Então, substituir aqui o calor específico, 4,2 joules por grama Kelvin. E a variação da temperatura que eu quero variar a temperatura em 1 Kelvin. Então, eu escrevi bem aqui as unidades de medida para que vocês verifiquem que grama corta com grama aqui, Kelvin com Kelvin aqui, e o que sobra para a gente é o joule. Meio vezes 4,2 vezes 1, 2,1 joule. Certo? Então, a quantidade de energia que essa massa de água precisa para aumentar a temperatura em 1 Kelvin é de 2,1 joule. Qual vai ser a fonte de energia? Quem é que vai aquecer essa massa de água aí? Vai ser a radiação, né? Então, eu preciso verificar qual é a energia que essa radiação fornece. Então, eu já vou para a segunda parte do meu problema. A energia, então, de um fóton, nós vimos aqui, ó, a energia de um fóton é igual a H, que é a constante de Planck, vezes V, que é a velocidade da onda, sobre lambda, que é o comprimento de onda. Essa é a energia de um fóton. Mas está chegando 4,2 vezes 10 elevado a 18 fótons por segundo. Então, a energia de um fóton é essa, mas está chegando 4,2 vezes 10 a 18 fótons em um segundo. Aí eu coloquei aqui o valor do H, que é 6,63 vezes 10 a menos 34. A velocidade da onda, né? Ele deu a velocidade da luz, a velocidade da luz e a velocidade dessa radiação, 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido pelo comprimento de onda, que é 1 vezes 10 menos 6. Então, fazendo uma conta aqui, né, chegamos nesse valor aproximado, 0,84 joules. Então, esses fótons aqui, né, que está chegando essa quantidade de fótons por segundo, esses fótons fornecem 0,84 joules por segundo. Né? Se chega essa quantidade de fótons por segundo, é essa energia fornecida em um segundo. Aí, para fechar e terminar o exercício, eu fiz uma regra de 3 aqui, que ó, se em um segundo chegam 0,84 joules, quanto tempo vai demorar para então eu aquecer essa água 2,1 joule de energia? Né? Então, 2,1 dividido por 0,84, como eu aproximei aqui, né? Aproximadamente 2,5 segundos para ter o aquecimento dessa pequena massa de água. Tá bom? Então, essa era a questão de física da parte dissertativa, uma questão razoavelmente simples, mas que demandou aí algumas mudanças de unidade de medida e também um pequeno ajuste nas equações que foram dadas. Tá bom? Até a próxima! Oi pessoal, tudo bem? Bora lá comentar o tema de vocês do simulado do Einstein, então? Seguinte, a nossa frase temática era o analfabetismo funcional entre a democratização do acesso à educação e a negação da cidadania plena. Um tema bem clássico das provas da família da VUNESP, principalmente por causa dessas 3 partes em que ele se divide, né? A gente tem aqui primeiro o analfabetismo funcional, que é o que a gente vai chamar de núcleo temático. A gente tem a palavrinha entre aqui, que vai dividir 2 visões sobre esse núcleo temático, que são justamente o analfabetismo funcional relacionado à democratização do acesso à educação e relacionado à negação da cidadania plena. Então, vamos pensar juntos aqui um pouquinho como é que você poderia ter desenvolvido o seu texto atendendo a essa frase temática. Lembrando que nas provas da família VUNESP, portanto na prova do Einstein, você precisa na sua redação sempre utilizar as 3 palavras ou expressões-chave ao menos uma vez. Então você precisava no seu texto obrigatoriamente ter falado de analfabetismo funcional, ter abordado a questão da democratização do acesso à educação e ter falado sobre negação da cidadania, pelo menos em um momento. O que é importante a gente entender quando a gente olha para esse tema, então? Que o analfabetismo funcional, gente, não é o analfabetismo clássico, aquele em que o sujeito, né, o indivíduo, não consegue nem decodificar a língua. No analfabetismo funcional, a gente tem um outro tipo
de conhecimento envolvido, que é a questão da interpretação. Então, o analfabeto funcional, como dizia inclusive um texto da sua proposta de redação, né, um dos textos de apoio, o analfabeto funcional é aquele que sabe decodificar, né, sabe decodificar a língua, sabe decodificar a linguagem, mas não consegue interpretar aquelas informações, também não consegue fazer operações matemáticas mais complexas, enfim. Então você precisava ter tocado nesse aspecto de que o analfabetismo funcional é diferente desse analfabetismo clássico. E aí o que isso vai me dizer? Que o analfabetismo funcional está entre a democratização do acesso à educação e a negação da cidadania. Por quê? Pensando primeiro, né, no acesso, né, na democratização do acesso à educação, nessa primeira parte aqui do tema. A gente precisa pensar que o analfabetismo funcional, ele está relacionado com essa questão da democratização, porque eu penso que tem mais jovens e crianças frequentando a escola no Brasil nos últimos anos. Então, se você olhar lá na sua coletânea, tem um texto que vai falar sobre isso. O acesso à escola, ele aumentou, mas a gente precisa entender que esse acesso, né, ele não garante que esse aluno saia dali com uma capacidade de interpretação de mundo que faça com que ele possa atuar na sociedade de uma maneira plena. E é justamente aí que a gente chega na segunda parte do tema. Então, eu tenho acesso à educação? Eu democratizei o acesso à educação? Tem mais gente na escola? Tem mais gente na escola. No entanto, eu não tenho essa formação sendo estruturada de uma maneira que faz com que esse jovem, com que essa criança saia da escola com um conhecimento que garanta a questão dos direitos e dos deveres. Se a gente pensa em cidadania plena, gente, a gente está pensando num sujeito, né, num cidadão que tem consciência de si, que tem consciência do mundo que o cerca e que tem capacidade de interpretar esses direitos a que ele está relacionado e esses deveres que ele tem que cumprir socialmente. Então, se eu tenho uma escola em que as pessoas estão protocolarmente, mas que não aprendem de fato a interpretar, né, eu vou ter cidadãos que não conseguem exercer a sua função plenamente. Alguns outros pontos que a coletânea toca, que são importantes de você entender, é que eu tenho números que vão me mostrar que eu tenho muitos analfabetos funcionais no Brasil, né? Então, que nós temos um número muito grande de pessoas que não conseguem interpretar as informações que leem de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais profunda. E isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências, por exemplo, para uma mais fácil manipulação política e ideológica dessas pessoas, que podem ser vítimas das famosas fake news, por exemplo. Isso vai ter como consequência a negação de direitos, mas também a negação de oportunidades, porque nós vivemos numa sociedade letrada, gente, em que há um grande valor dado à questão do conhecimento, né, formal, a questão da interpretação de texto, a questão de uma boa comunicação. Então, se você não sabe interpretar bem textos, você não vai conseguir passar no vestibular, por exemplo, e frequentar uma universidade. Assim como você não vai conseguir ter um bom emprego, né, e garantir um lugar legal na sociedade, né? Tanto financeiramente quanto em termos de status. Então, para uma sociedade letrada, ter conhecimento da língua, mas também saber interpretá-la, né? E saber agir em situações de comunicação diferentes, vai ser muito importante para que você tenha um lugar, né? Um lugar garantido. Então, quando a gente fala que o analfabetismo funcional está entre a democratização do acesso à educação e a negação da cidadania plena, a gente está falando de um cenário em que nós temos mais acesso à escola, mas que essa escola não forma cidadãos que
conseguem interpretar de maneira complexa os enunciados a que têm acesso, que conseguem ter uma visão de mundo mais crítica e mais criativa. E isso vai ter efeitos, né? Isso vai ter consequências. Lá na sua coletânea tem um texto de um livro muito famoso, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que eu tenho o personagem Fabiano, e ele está ali preso, refletindo justamente sobre o fato de que ele está ali jogado naquela cela porque ele não teve oportunidade, porque ele não teve acesso ao conhecimento, porque ele não consegue se comunicar bem. E aí a gente vê claramente também uma última consequência dessa questão do analfabetismo funcional, que é a desumanização, né? São os indivíduos. Nós, gente, vamos pensar nisso, né? Somos a única espécie sobre a Terra que tem uma linguagem complexa, que escreve, que interpreta enunciados, que é capaz de contar a sua própria história por meio da linguagem. Se nós não conseguimos nos comunicar bem, nós estamos sendo retirados daquilo que nos identifica enquanto seres humanos. E aí a gente vai ser reduzido a coisa, a gente vai ser reduzido a bicho, e nós vamos perder então a nossa humanização. Então, além da gente poder ser mais facilmente manipulado, além da gente perder, né, os nossos direitos e deveres e as oportunidades, a gente vai ser desumanizado nesse cenário que está sendo mostrado aqui para vocês. Espero que você tenha conseguido desenvolver algumas dessas ideias na sua redação e tenha conseguido se dar bem aí com essa proposta, tá bom? A gente se vê em breve, um beijo para você e até a próxima!